antes de 2017, nós tínhamos um cenário de total abandono do Estado e total controle do crime organizado ao ponto de escravizar, extorquir, violentar os demais internos que estavam lá. Alguns poucos que eram líderes, etc e tal, tanto dentro como fora, massacrava esse pessoal. E quando a força de intervenção chegou justamente para fazer com que todos os presos fossem tratados de maneira igual. Certo? Mauro, que era o secretário à época, colocou até as lideranças para capinar, para trabalhar, certo? Para reconstruir o que eles tinham destruído. Certo? Então, o que aconteceu? Se democratizou, digamos assim, se ele pode falar essa palavra, se democratizou a execução penal. O que antes uma massa era escravizada, passou a ser tratada de maneira igual. Então, isso foi implementado. Foram vários mutirões de saúde, vários mutirões de assistência social, vários mutirões jurídicos. Hoje, a Defensoria Pública faz um trabalho muito importante lá, de tipo revisão processual. Então, é mais uma forma de desencarceramento. Certo? Existe o programa de execução penal, o programa chamado CEU, que nenhum preso praticamente hoje em dia passa muito tempo sem ter a sua situação avaliada. Certo? Tipo assim, chegou na data do requisito objetivo de progressão de pena, automaticamente o juiz já manda pra gente fazer o ACC, etc, que é o atestado de conduta carcerária, e já dá seguimento. Certo? Então, assim, a execução penal ela tá muito profissionalizada. E teve muita... Se você avaliar sem paixonite, se você avaliar sem viés, você vê que a execução penal do Rio Grande do Norte ela melhorou e avançou muito. Tem muito dado importante, tem muito dado bom de interno fazendo o Enem, interno passando no Enem. Teve um interno que passou em direito no Enem. Para cursar direito na Universidade Federal. Mas é isso que eu queria te perguntar. Por exemplo, Mauro tá fazendo um trabalho fantástico lá no Ceará. Sim. Você falando que os preços passam rápido lá. Né? Mas lá ele tá fazendo cursos profissionalizantes. Muitos. Fábricas estão se instalando lá, né? Para eles trabalharem. Eu pergunto a você. Se a gente pega... Eu sei que alguns não tem mesmo regeneração. Não. Mas uma parte tem. Tem. Né? Tem. Então, se o Estado entrar com essa questão da profissionalização, para dar uma profissão pro cara, né? Para dar um meio de vida alternativo, né? Ensinar o cara a ser pedreiro, por exemplo, que Mauro achei fantástico. Porque às vezes as pessoas levam pro presídio uma profissão utópica. Tipo artesanato. Que o cara vai chegar lá fora e não vai sobreviver. Não, pô, vai não. É um bico do bico. Vou levar um violão, não sei o quê. Importante arte, pintar um quadro, é importante, não sei o quê. Beleza. Mas Mauro levou o pedreiro, o cara aprender. Ele vai chegar aqui fora. Pintor. Mestre de obra, eletricista predial. Então, mas é como eu falei, a massa carcerária, que não está vinculada à agremiação criminosa, dependendo do trabalho feito, tipo o que Mauro está fazendo no Ceará, dá certo. Dependendo, porque existe o fator também de vulnerabilidade social dele fora. Por quê? Como eu falei, às vezes o cara não é da facção, mas o cara já foi preso, mora numa área X que é controlada, e se sair, o cara começar a sair, não, eu sou pedreiro agora, ele pode até correr risco de vida. Entendeu? Então, assim, é um trabalho que tem para ser feito, como eu disse, não é de maneira simplista. É dentro e fora. E também tem um estigma, né? Que ele sai. Exatamente, lógico. Ele sai com estigma. Fulano já foi preso. Tá? Lógico. É um peso a mais na vida do cara, com certeza. Mas na sua opinião, vocês têm algum trabalho assim? Tem. Aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, várias reformas. Inclusive, acho que teve uma reforma, acho que não sei se foi na academia da Polícia Militar aqui, ou se foi no Comando Geral, que teve uma reforma recente feita por mão de obra de presos. Tem um núcleo dentro da CEAP hoje e é só de presos trabalhadores que fazem reforma em hospital, em escola. Certo? Fizeram uma reforma gigantesca no João Machado. Inclusive, o João Machado pôde ocupar... Cara, isso tem que ser divulgado, velho. É o que eu digo. Vocês têm que ter um setor de comunicação. Infelizmente, o que acontece? Aqui é uma crítica construtiva, tá? Infelizmente, a CEAP, há um tempo atrás,
deixou a desejar muito em questão de gerar mídia positiva. Gerar mídia, pô. Porque a reforma que foi feita no João Machado foi tão importante que ajudou até na época da pandemia. Só teve leitos de apoio à pandemia lá porque teve mão de obra de presos que fizeram a reforma e propiciou que tivesse aberto leitos para o combate ao Covid. Você entendeu a importância disso? E que muita gente não sabe. Por quê? Porque não teve uma divulgação de mídia positiva. Você tem que ter um setor de mídia lá dentro. Tem, mas assim, eu não vou aqui de maneira, enfim, criticar assim, o trabalho de A ou B, mas não sei se é falta de estrutura ou se foi alguma situação X ou Y, mas assim, deixou-se a desejar. Certo? E o que reverberava, infelizmente, eram narrativas caluniosas referente àquela palavrinha que você falou lá. O trabalho que a gente fez em Ceramirim, eu e Arthur, queria aqui até eu fazer um parênteses, Queiroz, caso você me permitisse, que é um policial penal, que eu trabalhei com ele, foi o diretor de lá, eu estava como vice-diretor, ele estava como diretor. Para mim, hoje, um dos melhores policiais penais com quem eu já trabalhei, para mim é um dos melhores policiais penais em atividade hoje. Cara, é um cara extremamente técnico, profissional, um cara que realmente deu o sangue pelo sistema de várias maneiras, e ele salvou muitas vidas lá justamente porque foi uma gestão voltada para que a gente fizesse o quê? Atendimento médico, social, atendimento psiquiátrico, psicológico, ou seja, e tudo isso a gente juntava dados, fazia planilha, fazia gráfico, mandava para a CEAP, e infelizmente a CEAP não fazia essa divulgação. E só reverberava o quê? Aquela palavrinha. Não, porque só reverbera a repressão. Exatamente. Você tá entendendo? Mas se a gente não falar da gente, ninguém vai falar da gente. É por isso que eu sou fãzaço seu. Fãzaço de outros canais policiais, por isso. Sabe por quê? Porque se não tivesse essa ferramenta aqui, a grande mídia ia falar como da polícia? Como fala hoje em dia? Se não tivesse o pessoal que bota uma câmera no peito e vai pra rua fazer o trabalho policial, aquela abordagem com excelência, com educação, que aquilo ali é a regra. Aquilo ali é a regra. Mas, infelizmente, a mídia tradicional sempre gostou de polemizar e botar exceções para virar regra e vender. Porque a imagem negativa, ela vende muito mais. Veja que o sistema penitenciário, quando foi transformado, parou de ser manchete. Porque no noticiário da cidade era o sistema prisional. Era antigamente, em 2017, era rebelião, era não sei o quê, os repórteres viviam na porta da cadeia pública Natal, na porta de Alcaçuz, fazendo lá, tipo assim, espécie todo dia morria uma pessoa. Carniça lá, exatamente. Todo dia morria uma pessoa. Todo dia morria fulano. Fulano enforcou Beltrano. Exatamente. E aí, reverberava. Por quê? Era o caos. É onde vendia. Hoje em dia, não. Sumiram das unidades prisionais. Os repórteres, sensacionalistas, sumiram. Por quê? Porque o que é bom não se vende. O que é bom, infelizmente, na mídia não se vende. E quando a gente tem aqui canais como o seu, canais como outros canais aqui que falam sobre a polícia, que divulgam um bom trabalho da polícia, a gente como policial tem a obrigação de divulgar, de apoiar, justamente porque a gente é um contraponto às falácias da mídia tradicional. Um contraponto a essas instituições ditas de direitos humanos. Você tá entendendo? Então, é importante que a gente faça isso. É muito importante. Sensacional, cara. Show. Manda um abraço aí pra turma do GOI, da PPRN. Se possível, comenta sobre os grupos especializados dentro da evolução de 2017 até os dias